noite àqueles que nos irão assistir. Desde já que a paz, o gozo, a alegria esteja com todos vós. Nós hoje estamos aqui reunidos neste grupo familiar, todas as semanas aqui estamos, para compartilhar, para analisar a Palavra de Deus. E como na semana passada eu falei acerca da armadura de Deus, e vou continuar a falar acerca da armadura de Deus, porque na semana passada não cheguei a falar mesmo sobre a vestimenta, a armadura de Deus. Estamos aqui todos reunidos e é muito importante que você assista, que você compartilhe. Se quiser até pelo Facebook pode compartilhar a sua opinião, que nós estaremos para responder também, e se houver alguma dúvida ponham, que de certeza absoluta nós ou o pastor irá sempre responder, para que alguma dúvida possa ter, fique dissipada. E eu vou continuar, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, no versículo 10, vamos continuar a falar acerca da armadura de Deus. Estou em Gálatas, não sei porque é que estou em Gálatas, mas podia ser Efésios. Está aqui. E vamos começar a partir do versículo 10, a compartilhar a palavra de Deus. Que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Uma das coisas que nós temos que nos fortalecer é no Senhor e no seu poder. E é isso que muitas das vezes falta ao crente. Saber o poder e a autoridade que tem através do nome do Senhor Jesus Cristo, na qual Ele já nos deu. Pois diz: vistam toda a armadura de Deus. E é isto que eu quero compartilhar convosco esta noite. Para quê? Para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como eu disse, o diabo é real e ele é astuto e tenta sempre vir nos tentar enganar e nos afastar de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz aqui para nós vestirmos a armadura de Deus, é para nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, então quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Então o dia mau vem até ao crente. Para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito de tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a palavra a palavra de Deus. E o versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. E estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isto para dizer o seguinte, amados: seguir Jesus é uma batalha. A luta não acaba quando você e eu nos convertemos. Quando nos convertemos a Jesus Cristo.
E nós temos que entender, pelo que acabamos de ler, que os verdadeiros inimigos, eles são espirituais. Aleluia. E elas são as forças do diabo, que querem destruir o povo de Deus, mas você não está sozinho na luta. Jesus está com você, por isso é que nós temos este alerta aqui na palavra de Deus, porque Ele nos dá uma armadura espiritual que nos ajuda a vencer todas as batalhas. E se nós vermos aí o versículo 14, diz assim: estai, pois, firmes, tendo-os cingido vossos lombos com a verdade. Amém. Vamos começar aqui nesta passagem. O que significa a palavra cingir? Cingir significa cobrir, que nos cobre. E cingir-nos significa verdadeiramente viver a verdade. Deixando de parte, né, o nosso ser e incluindo, deixando-a fazer parte, aliás, do nosso ser, incluindo até o nosso interior. Então nós estamos a ver que cingir significa realmente cobrir-nos. E a verdade fala-nos e nos liberta. Aleluia. Jesus é a verdade e as suas palavras verdadeiras, elas estão incluídas e escritas na Bíblia. Toda a palavra de Deus. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Então precisamos e devemos ter um relacionamento íntimo com as Escrituras, com a palavra, com a Bíblia. E isso significa que temos de ter as palavras bem perto, na nossa boca e no nosso coração. Deixem ficar aí a nota e vamos a Deuteronômio 30. Estou esperando que alguns irmãos, e lá em casa também possam abrir a Bíblia. Deuteronômio 30 fica logo quase no princípio, faz parte do Pentateuco, né? Pentateuco. Deuteronômio 5. Deuteronômio 30, versículo 14. Que diz assim: nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Algumas Bíblias dizem, que eu tenho aqui a tradução, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Então isto nos releva aqui que é preciso e devemos ter um relacionamento íntimo com a Bíblia, com as Escrituras, com tudo o que aqui está escrito. Vamos voltar a Efésios. Lá estou eu nos Galatas. Tenho que tirar isto aqui dos Galatas. Estás frio. É da água, está fresquinha. E o mesmo versículo 14 diz assim: assim, mantendo-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, foi o que eu falei, vestindo
a couraça da justiça. Quando fala aqui para nós vestirmos a couraça da justiça, nós sabemos que a couraça, no tempo da guerra, né? O que é que servia? Servia para proteger o nosso coração e todos os órgãos vitais do corpo, né? E Jesus é a justiça. A justiça de Jesus lhe protege de todo o pecado. Por isso, a importância de nós vestirmos a couraça da justiça. Quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, é Ele quem apaga toda a injustiça do pecado do seu coração. Porque é que serve a couraça? Para proteger o nosso coração e órgãos vitais. A coragem protege o coração. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Por isso precisamos de o guardar. Porque dele precedem as fontes da vida. E se nós formos a Provérbios 4, 23, não é preciso ir lá, ficamos aqui, que eu tenho aqui a nota. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, por isso, este órgão é muito valioso, mas uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Sem amor, não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Não amar Deus pode gerar muitas sequelas em nós. Por isso, seja justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus no seu viver, por dessa forma você vai ter defesas, guardando o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. Porque é o que está aí escrito na palavra de Deus. Por isso, tudo o que nós devemos guardar é o nosso coração. Por isso é a importância de nós vestirmos a couraça da justiça. Se nós vermos aí o versículo 15, diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Outras Bíblias diz: e calçado com os pés na preparação do Evangelho da paz. Deixe Deus guiar o seu caminho. Os sapatos, o que é que fazem? Protegem os pés. É ou não é? O Evangelho da paz protege o nosso caminho. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que nós vamos pisar território inimigo para resgatar pessoas para Deus. E é muito importante nós termos o seguinte: ter os pés calçados com a preparação. E o que é que significa? Estar disposto a anunciar o Evangelho por todo o lugar, mesmo sendo território inimigo. Se nós formos, sabemos que fala lá que devemos ir para todo o mundo pregar o Evangelho, e nós temos de estar dispostos a anunciar o Evangelho em todo o lugar, mesmo sendo território do inimigo. Até há uma passagem que fala, né? Jonas, né? Deus tinha enviado para ele ir a Nínive para falar a palavra de Deus e ele recusou-se. Então nós temos que ter o nosso coração pronto para onde Deus nos mandar falarmos realmente a palavra de Deus. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados
ajuda a evitar a maldade e a violência, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Então, ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o Evangelho em todo o lugar, mesmo sendo o território do inimigo. Então, esta é uma das armaduras que nós também temos que ter em nosso coração. E o versículo 16 fala o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é de extrema importância. Porquê? Porque ela nos protege contra o inimigo. O escudo cobre brechas que o maligno usa para plantar dúvidas sobre a palavra de Deus. E o escudo protege-nos de setas. A fé, ela vence o inimigo. A fé protege-nos dos ataques do inimigo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações que o diabo tenta trazer ao seu coração. A dúvida, uma vez plantada no nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios para nos fazer desanimar, para nos derrotar. Mas se nós usarmos o escudo da fé por meio da oração, então fechamos todas as brechas e dispersamos todos os dardos inflamados do maligno. Por isso a importância de nós usarmos o escudo da fé. E o versículo 17 fala-nos: usem o capacete da salvação. E nós sabemos, quando fala aqui, para nós usarmos o capacete da salvação, o capacete o que é que faz? Ele protege a cabeça. E a salvação protege os nossos pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Mas você não precisa mais viver pensando em coisas más, em coisas ruins que o levam ao pecado. A cabeça é um membro que comanda o nosso corpo. Se a cabeça apresentar fraqueza, tudo está perdido. Todo o corpo sofre. Essa fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente. E nós sabemos que a nossa mente é um grande campo de batalha. E nos leva muitas das vezes a questionar Deus e nos leva muitas das vezes a questionar o que Ele nos ensina. Com o capacete da salvação, somos guardados por todo o vento de doutrina que Satanás usa para nos pervertermos. E a sua mente deve ser, quando nós temos o capacete da salvação, ele nos guarda da nossa mente ser atingido por outro evangelho que não seja o de Cristo. Por isso a importância de nós protegermos a nossa mente. Por isso é que fala aqui no capacete da salvação. Mas se nós continuarmos a ler o versículo 17, nós vemos o seguinte, que ainda fala aí: e a espada do Espírito e a palavra, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque contra o inimigo de Deus. A espada fere, a espada nos defende do inimigo. E a palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder
para você e eu derrotarmos o inimigo. E é através da palavra de Deus que vencemos todas as tentações, é através da palavra de Deus que nós vencemos o maligno de tudo aquilo que nos tenta colocar na nossa mente. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos encoraja a prosseguir. Alimente-se, então, todos os dias da palavra de Deus. Amém. Por isso, vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer depois de terem feito tudo, como diz lá no versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais estar firmes, né? Ou possais resistir nos dias maus e feito tudo, ficar firmes. E vou terminar com o versículo 18. Como eu disse, hoje ia só falar acerca da armadura de Deus e depois podemos compartilhar. Se o pastor tiver depois mais alguma coisa a acrescentar, acrescentará. E vou terminar com Efésios 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Lembre-se que a oração é uma chave É verdade. importante para a nossa vida. Ore sem cessar, mantenha-se em comunhão com Deus. E Ele irá sempre revelar a você cada golpe, cada ação que deverá dar contra o inimigo e vencer. Por isso, use a armadura de Deus. Era este pequeno estudo que eu queria compartilhar convosco acerca da armadura de Deus, e é por aqui que eu vou ficar. E antes de terminar, eu não sei se o pastor quer dizer alguma coisa. Sim, acerca breve, da armadura de Deus. Muito breve. É interessante que o nosso irmão Paulo estava a ler a Escritura e veio ao meu coração o rei Davi, veio ao meu coração Davi. O Davi, quando soube que o Golias estava a enfrentar o povo de Israel, ele, não sendo um homem de armas, a fé o moveu para enfrentar o Golias. E ele nunca olhou para a dimensão do adversário, mas olhou acima de tudo para a honra do Deus de quem ele era e a quem servia. E então, o que é que acontece? É curioso que na Bíblia nada é por acaso. Se nós contarmos quantas partes tem a armadura, nós podemos ver cinto, couraça, botas, certo? E depois tem usos, espada, a espada do Espírito e o escudo da fé. 5 peças tem a armadura. E é curioso que foram 5 pedras que o rei Davi também pegou. Davi, para enfrentar o Golias, ele pega 5 pedras, eu fui ver agora, está em 1 de Samuel 17:40, não há necessidade de ir lá ler, os irmãos até podem testificar em casa, que nada é por acaso. A Bíblia não diz que foi na primeira pedra que o rei Davi conseguiu derrubar o Golias. A Bíblia não diz que foi na segunda pedra que Davi conseguiu derrubar. Quer dizer, não há esse detalhe. E é importante não haver esse detalhe. Para quê? Para nós entendermos que todas as pedras eram necessárias e eram as 5 pedras que lhe davam a garantia do sucesso. Assim também nós não podemos usar o capacete da salvação e não termos a couraça da justiça. Porque vocês vão ver uma coisa, o que nos reveste é a verdade e a justiça. Todas as outras peças são para uso. A minha Bíblia tem esta tradução muito interessante, que é assim, diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. A gente sabe que eles vestem a couraça da justiça e o cinto é por cima. Sim. Então o cinto é a garantia, a verdade é a nossa garantia, como o Paulo falou e bem. Se nós não a Bíblia diz, a verdade é que nos liberta. A verdade liberta-nos do medo. Então a couraça da justiça é a justiça e a verdade. A justiça e a verdade fazem-nos andar erguidos, de cabeça erguida, não é? Nós não temos medo. Porque se nós somos pessoas justas,
Não temos medo de coisa nenhuma. Porque para já a verdade é o nosso escudo, a verdade é o nosso cinto, está em nós. A justiça imediatamente ela vai ser usada a nosso favor, ela vai nos proteger. E depois tem, a minha Bíblia tem esta introdução, usem. Quando vão para o escudo da fé e quando vão para o capacete da salvação e para a espada do Espírito, são partes de uso e não de revestimento. E é verdade, a espada não me reveste, é uma arma de uso. O escudo é uma arma de uso, o capacete da salvação é uma arma de uso. Eu posso tirar e pôr, agora a couraça ela tem que lá estar sempre, o cinto tem que lá estar sempre. E é interessante que nós nunca sabemos como é que o diabo, como é que o inimigo ataca. O dia mau, como o Paulo disse, é verdade. O dia mau vem a todos, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Porquê? Quer eu veja resultados, quer não veja resultados, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Porque eu sei que estou revestido e estou preparado. Então não há problema. Repara uma coisa. O que é que Jesus usou em Mateus 4 para lutar contra o diabo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é o esgrimir da palavra para anular completamente a intenção do inimigo, que era quê? Fazer ninho na cabeça dele. Levá-lo a desobedecer ao Pai. Mas ele disse, não, olha lá, eu não venho aqui, olha, lança-te daqui abaixo. E Jesus disse, olha uma coisa, mas eu preciso te mostrar alguma coisa. Eu sei de quem sou. Era como se alguém viesse ter comigo e me dissesse, então, se tu és o filho do primeiro sargento, faz assim, ou faz assim. Eu digo assim, mas é por eu fazer isso que eu te vou mostrar que sou filho dele. Não, eu sei que sou filho dele e não preciso te mostrar nada. É isso mesmo. Certo? Estás a ver? Então é importante nós termos a consciência da nossa cidadania, a quem pertencemos. Nós pertencemos ao meu reino, não é este mundo, disse Jesus. Nós também não somos do mundo, como ele disse, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora, há uma coisa interessante aqui que o Paulo acabou de ler há pouco. Passando dessa parte do revestimento e das armas de uso, que é o escudo é uma arma de uso, a espada é uma arma de uso e o capacete também. Paulo diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. Como? Em línguas? Não. A Bíblia diz com toda a oração e súplica. Exato. Porque há muito aquela tendência que foi usada para ensinar, como eu não sei orar, como convém, vou orar na tua língua celestial. Para quê? Deus conhece as línguas todas. Assim o diabo não sabe o que eu quero é que ele saiba o que eu oro. Que é para ele ter a certeza plena de que eu sei a quem pertence. Exato. Portanto, não faz sentido. Aqui diz com toda a oração e súplica. Eu peço, eu agradeço. Toda a oração é quê? É pedir, é agradecer a Deus. É isso mesmo. E suplicar. Irmão, a súplica até pode ser por choro. Não importa. Agora, o Paulo diz com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o Paulo depois faz como já não pertencia ao Paulo, não leu, e eu entendi perfeitamente. Mas reparem que Paulo faz tanta garantia, ele respalda-se na oração, ele diz, e orem também por mim. E orem também, orem por todos os santos e orem também por mim. Exato. Não pensem que eu, por ser apóstolo, já não preciso da vossa oração. É que às vezes os apóstolos são pessoas muito altivas e que só oram, eu é que oro e tudo mais. Não. Nós necessitamos da oração uns dos outros. É verdade. Toda a oração que for feita para o meu bem, está lá em Isaías, Deus permite que prospere. Toda a oração que for feita contra mim não vai prosperar. Porque a oração não foi feita para amaldiçoar, ela foi feita para abençoar. Então toda a oração de maldição não vale para nós. E como é que nós temos essa garantia? O escudo da fé. O escudo da fé, nós nos escudamos na fé. Confiamos em Deus. Porque Deus não permitirá que nada... Olha, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, há pessoas contra nós, mas elas não vão levar vantagem. Porquê? Porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nos completa. Mais uma vez vamos buscar o Salmo 23. Não é? E aqui é interessante isso. Orem também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Repare, Paulo. O Paulo não levava um sermão preparado. Ele era inspirado, era na hora que as coisas saíam. E os irmãos oravam para que, se o Senhor lhe desse saber, ele lhe desse palavra. É isso mesmo. O que é que o grupo de intercessão faz antes do culto? É isso mesmo. É isso, exato. Uma das orações são feitas para que Deus dê a palavra ao pregador. Exato. É verdade? Não?
Deus deu a palavra ao pregador, Senhor, que ele seja que a pessoa que sobe aquele púlpito seja uma pessoa inspirada por Ti. Exato. Seja uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Para que Ele também nos possa inspirar a nós através da proclamação da palavra. Era o que o Paulo estava aqui a dizer. É isso. Destemidamente torno conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu falo com coragem como me cumpre fazer. Eu preciso de coragem para falar, para que eu não tema coisa nenhuma. Quando a Carla sobe ao púlpito, o que é que nós devemos ter no nosso coração? É que Deus a inspire, que Deus lhe dê palavra. O irmão Zé é a mesma coisa, o Paulo é a mesma coisa, seja que só for. É o que eu estou, não é cansado nem farto de dizer, é o que eu digo repetidamente. O que importa não é quem traz a mensagem. O que importa não é o carteiro. Foi aquele que escreveu a carta. Exato. O que a carta traz é que é importante para nós. Agora, o carteiro não nos importa. Desde que ele seja uma pessoa simpática e seja uma pessoa que traga realmente a carta como ela foi escrita, então ele é digno de ser honrado, não é? Claro. É verdade ou não é? É verdade. As pessoas às vezes são muito levadas a olhar para o pregador. Ai, aquele prega assim, ai, o outro prega assado. Eu não me importa da forma como eles pregam. O Paulo não era grande pregador. O Paulo não tinha o dom da palavra. O Paulo era pesado de língua. Ele próprio reconhece isso. Há muitas pessoas que até dizem que ele era gago, não é? Que ele era preso no falar. Mas o que importa é isso, se na verdade o que saía da boca dele era o Evangelho, era a palavra de Deus. Portanto, isso não importa. O Davi, quando ele olha, tu levas uma palavra de exortação, olha, de mim levas uma palavra de exortação, à igreja e tudo mais. Há aquele nervosismo que eu compreendo. Porquê? Porque quem não sentir esse nervosismo não tem a noção da responsabilidade. É verdade. Porque há pessoas que pensam, aquilo a pregação é com a perna às costas e tal. Não, nós temos vidas à nossa frente que dependem da palavra que nós levamos. É isso mesmo. E quando nós começamos a levar as coisas por rotina, o zelo não está cá. É uma coisa mecânica. Não. Nós temos que buscar essa inspiração. Por isso é que nós, no nosso meio, ninguém encomenda pregação a ninguém. A pessoa que vai pregar tem que ter o cuidado de procurar a Deus, buscar a palavra e trazer a palavra. Não há cá manuais, nem há cá rituais. Nada disso. Porquê? Porque as pessoas encostam-se aos manuais e, em vez de terem comunhão com Deus, dão uma lambedela no que está escrito, metem a mensagem na cabeça e trazem. Aquilo não custa nada. Então isso não faz com que a pessoa evolua. Por isso é que a gente, em certos e determinados círculos religiosos, não se vê evolução nas pessoas. É sempre mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. E depois aprendem assim, vão ser sempre assim, viram Gabrielas. Enquanto Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então esta mensagem da armadura de Deus é extremamente importante, porque nós não devemos sair de casa sem vestir a armadura de Deus. É isso mesmo. A cada dia da nossa vida, a nossa oração íntima da manhã é realmente revestirmos de toda a armadura de Deus. Senhor, a tua fé está, eu tenho o escudo da fé, eu tenho a espada do Espírito, que é a tua palavra, e sermos pessoas da palavra, pessoas da palavra. Como é que eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo? Eu só posso resistir ao diabo com a palavra. Como é que eu posso ter a palavra se eu não estou sujeito a Deus? Eu não tenho autoridade nenhuma. Por isso é que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso. Não basta ter poder, temos de ter autoridade para exercer esse poder. E isso é extremamente importante. Amém? É verdade. Pronto, eu queria só deixar este repto aqui para que as pessoas lá em casa fossem ler a escritura de Samuel, 1 Samuel 17, versículo 40. Está lá que depois de terem posto uma armadura em cima de Davi, o Davi, por outras palavras, disse, a minha luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então ele não usou a armadura porque ele não era varão de guerra, porque a nossa luta não é com armaduras dessas, nem com canhões. A nossa luta é com palavras, a nossa luta é espiritual. E as pedras ali significam que é um recurso espiritual que ele tem. E ele vai não olhando a meios, sem armadura, sem nada, ainda o vestiram, ele despiu aquilo tudo, não, perdia a mobilidade. Assim como nós também, se quisermos definir estratégias para lutar contra o diabo, perdemos. Porque nós temos que ir com a armadura de Deus. É verdade. Todos os dias da nossa vida. Amém? É verdade. Os irmãos que estão lá em casa, todos nós vos amamos de coração, desejamos o melhor para vocês e continuamos a fazer o convite. Nós estamos na Rua Gilianes, número 3A e 3B, aqui no Lavardio. Vocês estão convidados para nos visitarem à sexta-feira à noite, às 9 horas da noite, e ao domingo às 10 da manhã. E serão sempre bem-vindos. E se morarem aqui perto, venham ao nosso grupo familiar, que serão bem recebidos, têm direito a um chazinho e uns doces também, e à nossa companhia. Um grande abraço para vocês e que Deus vos abençoe. Amém.
Amém.